Eu já sou um ex-grupo do Larva, ex-membro do Larva, né? Se é que dá para ser um ex-membro do Larva, mas Uma vez eu membro do Larva, sempre sempre membro do membro. Larva. Eu terminei o meu mestrado, então foi no começo do ano passado, é, e o meu mestrado era sobre o fatiador utilizado na impressão 3D, né? Então, já fiz algumas disciplinas com o professor Marcelo também, e o meu orientador é o professor Rosso. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o... Todo mundo está vendo o slide? Tá chegando, chegou. Beleza. Os slides estão. Então, vamos lá. O tema, então, dessa apresentação é manufatura aditiva na indústria 4.0. Ela está dividida principalmente em três tópicos, então eu vou falar um pouco sobre onde a manufatura, onde ela está dentro da indústria 4.0, o que envolve a manufatura aditiva, quais são os preparativos que eu preciso ter, padrões padrões de arquivos, métricas e materiais que eu posso utilizar. E por fim eu vou falar então alguns trabalhos que eu encontrei durante a minha dissertação no âmbito do planejamento de processo, que é a etapa de eu pegar o arquivo e preparar ele para poder botar numa impressora 3D. Vamos lá, o que é a indústria 4.0? Acho que todo mundo já conhece um pouco. Ela nasceu então num mercado competitivo, né? Ela exige então os equipamentos conectados em rede, também uma virtualização dos processos e métodos, a qualidade autônoma, ou seja, ela precisa verificar, não precisa, automaticamente, não precisa ter uma pessoa que fique verificando como é que está o produto final. E acho que o ponto principal então, da indústria 4.0 seria a descentralização e modularidade dos processos de manufatura. Para isso acontecer, então, existem algumas tecnologias disruptivas que dentro delas se encaixa a manufatura aditiva, ou seja, elas podem mudar muito facilmente. Ou seja, eu posso imprimir um produto que é totalmente diferente de um outro produto. E eu não preciso alterar a minha fábrica inteira. Né? Eu posso fazer então uma fabricação por demanda. Aqui então tem um exemplo da onde se encaixaria uma máquina de fatura aditiva dentro de uma empresa. Deixa eu botar uma. Vocês podem ver, ela está aqui embaixo, né? Ela não necessariamente é a saída final da linha de produção. Ela é comum que exijam outras etapas depois de uma fabricação por manufatura aditiva. Uma das vantagens também é que ela pode receber matéria-prima, né? E não exige, por exemplo, se eu for fazer uma usinagem de um tubo, né? Eu preciso de um material que seja cilíndrico. Agora, se eu for cortar, eu preciso de uma chapa. Já a manufatura aditiva, não. Eu posso ter a mesma entrada de material para vários tipos diferentes de produto. Então, essa é uma das vantagens de ter ela na indústria 4.0. Para a gente não ficar só achando, então, que a manufatura aditiva é a impressão 3D, é aquela impressorinha de plástico que tem em casa, eu botei um vídeo aqui, então, de uma impressora 3D híbrida, né? Ela junto com outros sistemas CNC. Deixa eu dar play aqui. Eu fiz um teste, eu sei que o pessoal não vai conseguir ver na mesma qualidade que eu, mas depois eu boto o link, quem tiver mais interesse. Aqui é uma CNC de 5 eixos, integrada com a impressão 3D. Vocês podem ver que ela está imprimindo, então. Dá para ver uma animaçãozinha ali. Dá para ver? Dá para ver. Aqui, se não me engano, era a EBM, que é Electro Beam Melt. A deposição de material aqui é um pó que sai direto no bico da impressão, da extrusora, né? Não é bem uma extrusora aqui, mas no bico da saída. Eu vou avançar aqui, vocês vão ver que ela troca de material, por isso que ela é uma híbrida, e faz uma usinagem em cima da impressão 3D. Ou seja, isso é uma integração entre
a manufatura aditiva com os outros processos. Vamos avançar aqui. Depois eu passo o vídeo para quem quiser continuar assistindo. Legal. Então, vamos entrar então na manufatura aditiva, ela do inglês, né, Additive Manufacturing, antes conhecida também como Solid Freeform Fabrication e popularmente conhecido como impressora 3D. É o processo de junção de materiais para a criação de peças a partir de modelos tridimensionais, pela adição de camadas repetidas vezes até que se tenha uma peça completa. As vantagens, então, mais vantagens desse método é a liberdade, né, e variedade. Ela não exige, como eu já falei, não precisa ter várias máquinas, uma para cada tipo, ela pode suprir vários tipos de produtos. Outra vantagem também, então, é que eu posso ter peças funcionais. Tem uma imagem aqui de um elefantinho que ele foi impresso todo de uma vez. Tem outras impressões também, vocês já viram, de chaves, de ferramentas, que elas são funcionais já logo depois da impressão. Ela também proporciona uma entrega imediata, né, dependendo se a peça não precisa de uma pós-produção. Ela, como eu já falei antes, ela tem a liberdade projetual. Isso então permite que o projetista não fique limitado a alguns certos tipos de produção. Também proporciona um melhor aproveitamento de espaço, porque em geral as impressoras 3D desktop, né, algumas até são um pouco maiores, mas em geral elas são menores do que as máquinas de CNC padrão. Também possibilita menos desperdício de material. Ali tem uma imagem, a gente consegue reaproveitar o material que sobra de impressão. Em alguns casos, já no CNC, eu tenho que fazer uma reciclagem, já é um pouco mais complicado, senão tem que jogar fora também. Algumas impressoras, então, elas proporcionam também mistura de materiais. Eu posso imprimir se eu quero uma peça de metal, às vezes eu misturo ela com argila, então eu faço uma impressão de argila com metal e depois tiro essa argila e aí fico só com a impressão de metal. Isso seria uma mistura de materiais bem mais avançada, né? E ela também proporciona réplicas precisas. Os métodos na manufatura aditiva, eles podem ser classificados de duas maneiras. Uma seria a deposição, o método utilizado na deposição do material, né? E a outra, o trajeto percorrido para a solidificação. A deposição de material, então ele pode depositar todo o material na camada inteira, ou ele pode depositar somente onde ele está solidificando, que seria o caso daquele nosso vídeo que a gente viu. A deposição do pó, ali estava correndo só onde ele vai solidificar, e não toda a camada. Aí o trajeto, então, seria qual caminho ele vai percorrer daquela camada para solidificar. Ele pode utilizar o método vetorial, ele vai seguir o desenho de acordo com os vetores, ou discreto, que então ele vai fazer uma varredura, como se fosse pelos pixels dessa camada. Então eu separei 3 métodos aqui que eu acredito ser os mais importantes, os mais populares. É o FDM, né? Esse então eu acho que é o mais popular de todos. Seria a nossa impressora do Larva também. Aqui o material de entrada é um filamento, ele aquece esse filamento e deposita de acordo com os vetores da camada. Ou seja, então aqui tem uma deposição local e vetorial. Já o SLA, que é a a estereolitografia, ela tem a deposição do material em toda a camada, né? Então ela já é diferente do método de FDM, que você deposita o material só onde você quer solidificar. Aqui a camada inteira, a resina ocupa a camada inteira. E o método de solidificação também é utilizando o laser, ele não necessariamente segue os vetores, ele pode seguir uma
um caminho discreto, né? O SLS também, ele usa a mesma classificação. Aqui a única diferença é que, em vez de ser uma resina, é um pó, né? E ele faz a sinterização seletiva laser. Eu separei, então, algumas métricas de avaliação, algumas eu usei até na minha dissertação. Essas métricas servem, então, para a gente avaliar qual que seria o melhor método que eu desejo utilizar, né? E quanto que se vale a pena, por exemplo, na minha indústria, se eu tenho uma impressora 3D, será que eu vou ter muito custo com uma pós-produção, uma pré-produção, dependendo do produto que eu quero fazer, né? Então, vamos lá. Como eu falei, o custo, então, ele pode ser avaliado na pré-produção, que seria o desenho. Eu não posso pensar que eu vou ter uma impressora 3D na minha empresa e vou sair imprimindo peça. Eu preciso, para todo tipo de peça, eu vou precisar de um custo bem alto, né? Eu preciso de desenhistas para poder fazer, além do material e outras coisas que são necessárias antes da impressão. A produção seria o meu tempo de impressão, quanto tempo eu vou demorar para conseguir imprimir aquela peça. Isso tem um custo de energia, lógico, e de tempo de funcionamento da indústria. E a pós-produção, que, como a gente viu ali naquele vídeo, também tem uma usinagem, dependendo da peça que eu vou produzir, ela pode exigir alguma lapidação final, né? A segunda métrica de avaliação, então, está relacionada à fidelidade da peça final ali. Eu tenho níveis de detalhamento que podem ser aplicados no meu modelo antes da impressão. Isso vai implicar na minha peça final. Eu tenho o erro de corda, que seria, ele está aparecendo aqui nessa imagem, seria a distância do meu modelo 3D com uma simplificação desse modelo, que eu utilizaria antes na impressão, né? Aqui seria uma reta, então esse modelo foi simplificado por uma malha de triângulos e acabou perdendo um detalhamento aqui, criando esse erro de corda. Aí, num outro trabalho, propõe, então, a gente avaliar esse erro de simplificação como um erro real, porque, já que uma impressão é feita por camadas, na verdade, o erro seria esse segmento de reta horizontal, e não a distância entre a reta e a curva do modelo, né? Aqui a gente vai ver a seguir algumas outras avaliações de outros trabalhos que eu quis apresentar aqui também, que eles explicam também alguns erros, assim, principalmente tem algumas imagens da minha dissertação também que vocês vão conseguir ver melhor essa diferença. Então, a última métrica de avaliação, elas estão relacionadas à funcionalidade, né? Eu posso imprimir uma peça que eu vou utilizar para abrir uma chave, né? Só que a minha impressão, se eu escolher uma resina, por exemplo, eu vou quebrar essa chave na hora que eu for utilizar. Então, é importante, eu preciso saber qual método eu vou usar e se esse método é bom para aquela funcionalidade. O modelo, claro, ele vai influenciar nessa funcionalidade. Eu posso fazer um modelo mais robusto, que tenha mais força. E, então, por isso, tem algumas imagens aqui embaixo, que são de alguns trabalhos que relacionam a distribuição de peso, a dissipação de calor e propagação de ondas sonoras. Outra coisa que está, então, relacionada com a manufatura aditiva seriam os padrões de representação. Ele também está relacionado com a modelagem digital, porque dependendo de onde eu vou modelar, isso vai me trazer, eu vou poder exportar um tipo de arquivo para eu poder mandar para a impressora. Eu separei, então, os 3 padrões de representações mais populares, assim, por assim dizer. E, desculpa, não mais populares. O STL e o STEP são mais populares, mas o AMF, ele está aqui porque ele tem uma estrutura muito interessante que eu utilizei na minha dissertação,
que é os triângulos curvos. Eu vou apresentar aqui em seguida. E também vou apresentar alguns softwares, repositórios, para quem tiver mais interesse também, pode pesquisar alguns modelos, não sei, para imprimir. Então, o primeiro padrão de representação, que é o mais conhecido de todos, e também o mais utilizado, é o STL. Ele é o mais utilizado porque ele tem uma estrutura muito simples. Ele só armazena uma malha de triângulos, com os vértices de cada triângulo e uma normal apontando para a direção do triângulo. Já o AMF, que é um pouquinho mais complexo, ele possibilita, então, a gente representar esses triângulos com uma curvatura. Aqui, se não me engano, era uma curva de Hermite, de terceiro grau. Então, esse padrão, ele vai, além dos pontos, né, dos vértices, ele vai precisar ou das tangentes desses vértices, ou das normais. Eu posso não ter nenhum desses, aí eu vou ter um arquivo como se fosse um STL, só com os vértices, e todos os meus triângulos vão ser planos. Aí, já eu acrescentando umas tangentes, eu tenho, então, uma aresta desse triângulo curvo, e esse triângulo já passa a ser curvo. Eu botei o AMF, então, por causa dessa funcionalidade, né, essa representação que ele tem, um pouco mais complexa, e também por ele estar presente no STEP, na edição 2, que foi finalmente finalizado no ano passado, agora estão trabalhando na terceira edição. Aqui, como vocês podem ver, tem um símbolozinho de new ali, e o AMF, né, pelo menos a estrutura de representação dele, está inclusa no STEP. O STEP ele é um padrão que proporciona interoperabilidade entre vários programas CAD, CAM, entre outros. Ele tem vários segmentos, dependendo de onde você vai utilizar aquele modelo para produzir qual produto. Então, eles acrescentaram aqui a malha de triângulos curvos para proporcionar ao STEP a utilização de impressão 3D. Então, um pouquinho sobre os softwares que a gente pode utilizar para conseguir esses modelos, né? Eu separei aqui alguns e botei também alguns repositórios, né, onde vocês podem, se tiverem interesse, podem procurar alguns modelos 3D. Dos softwares, separei 3 que têm características específicas. Então, para quem for desenhar alguma peça ou modelar alguma coisa, tem que saber qual tipo de software você está usando. Esses aqui, por exemplo, o Fusion e o Inventor, eles têm características muito mais para engenharia. Eles têm features, curvas splines, superfícies splines. A versão do Inventor ela é só um upgrade do Fusion, então para quem estiver começando o Fusion seria a melhor opção, ele é mais simples. Mas aqui você tem que saber que você vai desenhar um modelo mais complexo, né? Já o SketchUp, ele é um software mais para arquitetura, por exemplo. Ele não tem superfícies paramétricas curvas, ele consegue gerar algumas curvas utilizando varredura, né? Posso desenhar uma face com... Aqui, nesse exemplo, é um segmento de retas, não é uma curva paramétrica. Ele usou a varredura e conseguiu uma superfície curva, né? Esse software, então, ele ocupa menos processamento computacional, ele exige menos do computador. Outro software também que pode ser utilizado para modelagem é o ZBrush. Esse eu nunca utilizei, só pesquisei sobre ele. Ele é mais utilizado para design, para desenhos orgânicos. Ele permite a utilização de caneta também, que facilita para o desenho orgânico. Então vamos para a última etapa. Eu acho que a etapa mais teórica, né, da manufatura aditiva, que é o planejamento de processo. Aqui então eu vou mostrar algumas etapas que são necessárias. Eu tendo o modelo para eu conseguir botar na impressora 3D. Eu não pego o modelo e jogo direto na minha máquina. Eu preciso passar por algumas etapas
para a máquina poder saber o que tem que fazer, né? Então, aqui está a definição de planejamento de processo, definida por Marston e Dutter em 97. Nessa primeira definição, eles botaram só as 4 fases que estão em vermelho, que é a definição de orientação, direção de suporte, fatiamento e planejamento de caminho, que são as principais funções, mas a gente vai passar por todas as fases aqui, porque as outras também têm sua importância. Então, a primeira fase seria os requisitos, né? Eu estou pegando o meu arquivo e eu tenho que verificar, porque ele pode ter faces ao contrário, ele pode ter vértices próximos que deveriam ser o mesmo vértice, então eu posso receber um arquivo com falha. Essa etapa de requisitos serve para tratar esse arquivo e essas falhas. Às vezes o modelador está desenhando e bota um ponto do lado do outro, não percebe que deveria estar junto, né? E isso pode adiante dar problema no fatiador. A segunda fase, então, do planejamento de processo é o pré-processamento. Depois que eu estou com o arquivo já corrigido, eu posso fazer algum pré-processamento nesse modelo que me ajude na impressão. Esse aqui é um trabalho, então, de Wang, que eu trouxe para mostrar para vocês, de 2016, não é tão antigo, já passou 4 anos. Então, ele utiliza o erro lá, aquele erro que a gente viu, o erro que é a distância entre a curva e o segmento que vai ser utilizado para o corte, que dá aquele efeito escada, né, o serrilhado na impressão 3D. Ele utiliza esse erro para criar um classificador que vai classificar por SVM, e aí ele consegue separar as peças em partes do modelo, para cada parte que seria melhor uma outra rotação. Esse modelo, então, ele aqui foi dividido em vários pedaços e aqui foi unido, então ele já está com esses pedaços impressos e unidos, mas cada parte dele foi impressa com uma orientação diferente para diminuir aquele erro. Outro pré-processamento também que pode gerar um trabalho de pesquisa, né, é modificar esse modelo para eu ter menos suporte, né? Aqui vocês podem perceber, tem um dinossauro, ele está na posição mais comum. Aí então esse trabalho propôs modificar esse dinossauro para reduzir a quantidade de suporte. Dependendo do que você vai usar esse produto, ele pode permitir essa modificação, né? Esse então foi um trabalho de Yuan em 2015. A terceira fase, então, do planejamento de processo. Marcelo, como é que a gente está? O nosso tempo aqui eu não gravei. Por enquanto tá tranquilo, tá? 30 minutos tá. É que a gente perdeu um tempinho no começo ali, então pode tocar. Tá bom. Vamos continuar. Então, o planejamento, continuando. A terceira fase, essa sim é uma fase que está dentro das 4 principais, é a rotação. Eu preciso definir qual posição que eu vou botar esse objeto. Ele essa rotação pode contribuir positivamente ou negativamente, né? Eu posso rotacionar e acabar piorando algumas coisas. Como eu disse ali no trabalho anterior, pode reduzir a quantidade de suporte, ele pode também melhorar as faces. Essa rotação também pode permitir uma melhora na resistência, reduzir o tempo de produção e outras funcionalidades de confiabilidade. Tá. Esse aqui, então, é um outro trabalho em 2015, feito pelo Esair. Aqui ele, então, tenta definir a rotação para o modelo inteiro. Ele usa um otimizador sem derivadas, né? Aí, de acordo com a redução no número de suportes, ele consegue achar uma rotação que seria mais vantajosa. Aqui, a gente pode reparar aqui no modelo A, por exemplo, que se ele imprimindo de cabeça para baixo, ele praticamente não precisa de suportes. Cada um tem uma rotação otimizada para reduzir o número de suporte. A quarta fase, então, ela aqui está dividida em 2 etapas, que é o suporte.
Esse suporte pode ser o suporte interno ou suporte externo. Aquele que a gente viu nos outros trabalhos anteriores era o suporte externo. O suporte interno também é conhecido como preenchimento. Ele pode ser denso, dependendo do tipo de impressão que a gente vai utilizar. Se eu vou utilizar um SLS, que é aquele do pó, às vezes é mais vantajoso eu utilizar um preenchimento, né, o suporte interno, de forma densa. Eu tenho aquele modelo todo sólido. Já agora, se tem um FDM, é mais vantajoso eu usar um preenchimento esparso, que aí eu consigo economizar material, dependendo da minha intenção. Lógico, pode ser que eu queira um produto mais rígido, então eu preciso preencher ele inteiro. Mas normalmente a gente tenta economizar material, então esse tipo de preenchimento é muito utilizado em FDM. Ele pode ser só para economia, mas ele também pode ser utilizado para algumas funcionalidades. Aqui nesse trabalho da esquerda aqui, de 2016 de One, só desculpa, vocês podem perceber que o preenchimento ele está só para o lado esquerdo aqui no P, porque a ideia desse trabalho era manter as peças em pé. Então foi feito um trabalho com preenchimento interno para posicionar o centro de massa dessa peça de acordo com que ela conseguisse ficar em pé. Já o outro trabalho aqui da esquerda, ele de 2015 de Schumacher, ele proporciona então, através desse preenchimento esparso, uma flexibilidade na peça. Alguns outros trabalhos, então, já sobre o preenchimento denso, né? Ele mostra algumas topologias aqui que podem ser utilizadas nesse preenchimento. O suporte externo também, que sempre tenta ser otimizado, pois ele atrapalha a produção, né? Ele é essencial para poder ver alguns tipos de produção, de impressão, mas ao mesmo tempo ele atrapalha, porque quanto mais eu tiver ele, eu vou precisar de mais tempo para imprimir, eu vou gastar mais material, e aonde ele encosta, ele também ele desgasta a peça, então ele não consegue um acabamento muito bom aonde ele está encostando na impressão. Então a gente sempre tenta reduzir a utilização, principalmente de suporte externo. Esse trabalho aqui ele não tem o objetivo de reduzir, mas sim de reduzir o processamento para eu calcular o suporte. De 2015, feito por Jin, Minhen e Fu. A ideia aqui é calcular o suporte depois do meu fatiamento. Então, ao invés de eu usar o modelo CAD para tentar ver onde é que eu vou ter suporte, aqui ele faz o fatiamento e avalia as camadas, uma camada acima e uma abaixo, para ver onde é que ele precisa de suporte. A quinta fase do nosso planejamento de processo não está inclusa nas 4 fases mais importantes, mas ela é bem importante também, porque é onde a gente define os parâmetros que serão utilizados. Esses parâmetros normalmente são definidos pelo operador da máquina, mas eles podem ser definidos automaticamente. O que seriam os parâmetros? Então, eu tenho a velocidade que a minha extrusora vai percorrer, o laser, quanto que ele vai variar, né? A temperatura, se eu for utilizar uma extrusora, a altura da camada é muito diferente no método de FDM como no método de SLS. Então, tem várias variações que acaba sobrecarregando o operador, que seria muito interessante se fossem automáticos. A sexta fase, então, do nosso planejamento de processo, a fase mais importante, é o fatiamento. Aqui ela aparece no meio, né, do fluxo do planejamento de processo. O fatiamento padrão, então, seria eu pegar o modelo, fazer a intersecção das faces de acordo com uma altura, processar as duas arestas, né, que nem está nessa imagem aqui. Aí eu vou
ter os meus pontos de intersecção, eu pego esses pontos de intersecção e faço uma união utilizando um classificador, por exemplo, o KNN. Aí eu consigo meus percursos de cada camada. Aí eu tenho que avaliar esses percursos e descobrir aonde que eu tenho que preencher e aonde que são partes externas. Esse seria o procedimento padrão de um fatiamento. Aqui, então, eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, que está dentro dessa fase do planejamento de processo, seria o fatiamento. Eu utilizei o AMF como entrada. Aqui, como vocês podem ver aqui na primeira imagem no ar, ele tem representando um triângulo curvo do AMF. Então, eu peguei esse triângulo, subdividi e encontrei meus pontos de intersecção. Aí, depois desse ponto de intersecção, antes de eu definir o meu trajeto, eu peguei esses pontos e transformei numa curva paramétrica para cada triângulo curvo. Então, isso possibilitou que mais tarde eu pudesse utilizar essas curvas paramétricas como parte do meu caminho de impressão. Vou mostrar um firmware que tem essa opção para as impressoras de FDM. Esse foi o resultado, né, de alguns testes. Vocês podem perceber, eu acho que a imagem está boa, que dá para ver um quadriculado, né? Já a figura A, que foi um dos resultados, a gente imprimiu utilizando as curvas paramétricas, já não tem tanto esses quadriculados. Uhum. Então, depois que eu conseguir fazer o fatiamento, eu vou ter uma saída, que é o meu arquivo que eu vou enviar para a máquina. Esse arquivo tem alguns outros tipos de arquivos, que é o SSL, o CLI, e o mais conhecido deles, que é o G-Code. Ele serve, então, para dar as coordenadas do nosso firmware, que é o que vai orientar a máquina para fazer a impressão. Eu botei o firmware Merlin aqui, mas, obviamente, tem outros firmwares que podem ser utilizados para várias máquinas. Esse firmware é um firmware para impressão 3D de código aberto, e ele está aqui especialmente porque ele tem curvas paramétricas, e foi o único firmware de código aberto com curvas paramétricas que eu encontrei. Então, quem tiver algum interesse em trabalhar com curvas paramétricas no G-Code, esse é um firmware que pode ser utilizado. Tem um exemplo de um comando aqui, só para a gente não ficar falando sobre G-Code, o que é o G-Code. Então, esse aqui seria um comando que vai para a máquina, né? Aqui, então, eu tenho o G0, que é um movimento linear. Tem o E, que é quanto que ele vai, nesse caso, utilizando o FDM, né? Quanto que ele vai depositar de material, com que velocidade ele vai fazer esse trajeto e para onde ele tem que ir. A gente normalmente só volta para onde ele tem que ir, porque a gente já sabe, teoricamente, a gente já sabe onde a extrusora se encontra, então ele só precisa da direção final. Então, para finalizar, algumas observações sobre os trabalhos encontrados, né? Muitas pesquisas apontaram para a redução de suporte, o seccionamento de sólido para melhorar a superfície, o fatiador adaptativo, que foi uma coisa que eu não falei, mas ele já é muito antigo, é a variação da altura da camada. Isso daí já tem bastante trabalho, então ele já está bem consolidado. E o paralelismo desse fatiamento também já tem muitos trabalhos, já está bem consolidado. Os trabalhos mais recentes, então, eles apontaram para deformações automáticas no modelo CAD. Algumas áreas, então, de possíveis pesquisas pode ser, então, com novos materiais, né, utilizando multimateriais, impressoras 3D de N-eixos. A gente viu, durante a minha dissertação, a gente viu algumas impressoras de N-eixo também, só para impressão 3D, ou impressões não, CNCs híbridas também. O STEP NC 242, eu botei aqui edição 3, porque é o que está iniciando, então tem que ver se ele vai contemplar mais coisas sobre
impressão 3D. Podem, então, ter novas abordagens de fatiamento, saída de material, de pó líquido. Esses foram poucos trabalhos encontrados. Por exemplo, se eu faço uma impressão com resina e não quero fazer o meu preenchimento denso, eu posso tentar aproveitar um pouco de resina. Então, seria interessante eu fazer um buraco nesse modelo para que eu possa tirar a resina de dentro. Existem alguns trabalhos, mas não encontrei muitos trabalhos nessa área. Computação natural também não... Só algumas otimizações também, mas também ainda podem ser utilizados muitos outros métodos de computação natural. GPU, se eu não me engano, apareceu um ou dois mais recentes, e BenchMax eu não encontrei nenhum que pudesse ser utilizado. Aqui estão as referências, algumas que foram utilizadas na apresentação desse trabalho. E é isso aí, pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado. Foi muita coisa para mostrar e pouco tempo também, né? Não sei se é pouco tempo, mas a ideia era que fosse rápido. Acho que foi bem legal, bem legal. Às vezes eu te chamo de Renato, às vezes de Bustamante, a gente está tão acostumado a chamar de Bustamante, né? Então, enfim, Renato, obrigado, parabéns. Acho que foi bem legal, bem ilustrativa também a apresentação. E eu acho que o pessoal teve uma ideia bem ampla, né? Que o pessoal pensa, impressora 3D, é só fazer um desenho e coloque que a impressora vai imprimir. Não, peraí, calma lá. Tem várias etapas, várias questões interessantes, vários problemas computacionais interessantes ali, né? Que ao longo do caminho tu foste colocando, entendeu? Então acho que fica essa mensagem, inclusive, para o pessoal, para quem tem curiosidade sobre essa área e perceber que tem muita oportunidade para computeiros contribuírem com a pesquisa nessa área, né? E nós chegamos aí a 17 pessoas assistindo a apresentação e eu precisaria só fazer um registro de que nós temos, primeiro, um bolsista, que é o Milton, que está assistindo aqui também, que a ideia do Milton é depois, quando possível, né, a gente está produzindo aí um curso de modelagem 3D, e a ideia depois é fazer cursos de modelagem para impressão 3D. Então, a gente colocar, quando for possível, a impressora do Lava meio que à disposição da comunidade interna, para o pessoal conhecer essa tecnologia, testar coisas, etc. Então, a gente está fazendo esse curso de modelagem 3D todo em videoaulas, tá? Então, logo, logo deve estar sendo divulgado. Já na semana que vem, a gente vai ter o curso de realidade aumentada, então, porque também está usando essa tecnologia da modelagem 3D, né? Então, a gente vai tentar fazer um triângulo aí de modelagem 3D para impressora, para realidade aumentada, as três coisas meio que... Mas, enfim, vão ser 3 cursos separados, 2 deles por vídeo aula, tá bom? Deixar isso registrado. Também deixar registrado que nós temos um bolsistas lá da elétrica, que dentro do trabalho do Alan, do pneutacógrafo de esforço constante, a gente tem uma válvula controle ali, e essa válvula a gente está agora estudando para fazer a construção dela com impressora 3D, porque é um equipamento para as pessoas fazerem treinamento muscular, respiratório, e a pessoa está, sei lá no Roraima, lá no Acre, e aí como é que a gente vai mandar uma válvula para lá? Então a gente vai imprimir 3D, vai ter essa ideia de imprimir 3D, justamente aproveitando esses benefícios da impressora 3D que o Renato colocou, né? Então a gente está trabalhando nisso aí também. Mas eu queria abrir para perguntas, né? E se alguém tiver perguntas, eu levo. Aqui não tem levantar a mãozinha como no Teams, mas coloca ali no chat, quero falar, quero perguntar, etc., que a gente passa a palavra. Mas eu queria já começar colocando
meio que pergunta e meio com, enfim, como comentário também, que eu vi recentemente algumas coisas muito interessantes dentro dessa área, que os caras estão imprimindo qualquer coisa, né? Eu lembro que lá no começo eu já achava legal o pessoal imprimir em papel, né? Papel nada mais é do que madeira, então, enfim, eu imprimia papel e o resultado era um objeto de madeira, acho que isso já me chamava a atenção naquela época. Mas hoje o pessoal está imprimindo, né, concreto, está imprimindo metal, está imprimindo comida, né? Então, dá para fazer confeito de bolo hoje em dia com tudo em impressora 3D. E mais recentemente eu vi os caras imprimindo carne. Não sei se o Bustamante viu essa. Eu acho que eu mandei imprimir carne. Então é uma mistura de gordura com proteína, com não sei o quê, e saiu carne, faz um hambúrguer, entendeu? Acho que eu mandei pro Lafrata essa, não sei se eu mandei pra ti, Bustamante, mas... De carne eu não tinha visto ainda, mas a que eu vi até então, a mais impressionante, era uma de tijolo. Eles era uma esteira gigante que ia depositando tijolo de acordo com a camada. Eu vi casas já impressas com um concreto de secagem rápida e o processo é muito parecido com FDM ali. Então, a minha pergunta seria isso para ti, né? Qual é a impressora qual é a palavra, qual é o adjetivo mais estranha, mais diferente, mais maluca que tu já deixou? Eu já meio que coloquei uma que eu achei, né? Mas assim, para mim, não estou acompanhando a área. Tem alguma que te chamou mais atenção aí, que ou pela sua utilidade, ou pela sua novidade, ou pela sua, enfim... Se for pela mais estranha, eu acho que a do tijolo cai nessa classificação, mas a que eu achei mais interessante, que eu vi, essa daí tem futuro, né? Não é uma maluquice só. É que nem você falou, aquela de depositar cimento, mas a impressão, em vez de seguir o XY, ela era, como é que eu posso dizer, orbital, né? Ela tinha um eixo só central, e ela, então, se não me engano, era uma russa, né? Ela conseguia imprimir uma casa redonda só. Daí, isso é vantajoso, porque para você imprimir uma casa, você tem que, se você for utilizar as nossas impressoras comuns, você vai ter que montar uma estrutura gigante em cima para conseguir montar. Agora eles vinham com a impressora basicamente em cima do caminhão, botava ali e ela já imprimia em volta dela. Então era uma coisa que eu olhei, que ideia interessante, dá para você conseguir imprimir sem precisar montar uma estrutura gigante. Esse pelo menos foi um tipo de impressora que eu achei que tinha futuro, assim, ela só tinha então como se fosse um braço robótico, né? Ela imprimia em volta dela só. Legal. Vamos ali, temos perguntas, então chegando, vou passar a palavra para a pessoa fazer sua própria pergunta, e professora Luciana Rita Guedes. Por favor, fique à vontade. Olá, boa tarde. Boa tarde, professora. Prazer estar com vocês de novo. Tudo bem? Tudo bem, Renato? Bom te ver. Parece que eu estou te perseguindo, já estava na tua defesa de dissertação, na tua palestra, estou te seguindo, hein? Mas é bom. Então, eu já conheço o teu trabalho, já te dei os parabéns em outras ocasiões, oportunidades, então gostaria de te parabenizar mais uma vez. Sempre adoro o teu trabalho. Eu vou rapidamente, antes de fazer pergunta, abrir um parênteses, porque acho que nem todo mundo sabe que eu sou uma entusiasta da área mecânica, embora seja uma ignorante da área. Mas eu faço mecânica ao invés de fazer computação. Essa é história para outro dia. Mas, enfim, vamos à pergunta. Na verdade, assim, eu já conhecia o teu trabalho, então, particularmente, não tenho muitas dúvidas, né? Eu já tinha gostado, aprendo cada vez que eu escuto você, Renato, então, para mim é muito bom. A apresentação de hoje está especialmente, assim, interessante, né? Eu achei. Mas eu fico uma dúvida que eu não sei se você vai poder responder, porque é uma coisa um pouco específica, uma curiosidade um pouco específica, que talvez não seja bem do teu trabalho, mas fez parte do que você apresentou,
E quem sabe o Lafrata está aqui com a gente, se você não puder, ele pode... O Lafrata, o Rosto não está com a gente, né? O rosto não. Que possa auxiliar. Uma dúvida com relação aos requisitos. Você colocou lá, tem um slide que me chamou a atenção, dos requisitos, né? E um deles você colocou requisitos funcionais, né? E essa questão, por exemplo, de que uma peça que está sendo planejada para ser produzida, né, por deposição, por impressão 3D, enfim, com usinagem ou não complementar, às vezes ela pode precisar de requisitos de, eu chamo de resistência, não necessariamente só de resistência, dos materiais, da funcionalidade, de como ela vai, se toma chave, por exemplo, né, se ela vai quebrar, se não vai, né, se ela vai suportar. Então, a minha dúvida como é que isso normalmente é feito? É uma curiosidade com relação à área mecânica, né? Eu não sei se por isso eu não sei se aplica especialmente só para isso. Tem um programa CAI que faz isso, já automático, você pega lá o protótipo que você projetou, ainda em termos de projeto, e você consegue submeter ele a essas forças. Como é que isso funciona? Você tem alguma ideia? Pode ajudar? Não sei se eu fugi muito do assunto, mas é uma curiosidade minha. E obrigada. Se não der para responder, não tem problema, tá de boa. Posso te responder o que eu sei aqui, né? Com certeza acho que talvez o Lafrata saiba mais coisas, mas tem sim bastante. Eu encontrei alguns trabalhos, por exemplo, aquele do peso, ele faz uma avaliação da onde que ele precisa preencher mais, e na força seria bem parecido, ele vai conseguir avaliar aonde que aquela peça está mais frágil, onde, por exemplo, se ela tem uma espessura, vamos supor, de uma estrutura que seja muito fina, aí ele vai identificar que ali está muito fino, então ele é um ponto frágil, né? Deixa eu ver, eu esqueci o nome, mas tem bastante aquelas imagens que a gente faz a simulação, então ele consegue identificar alguns pontos que seriam frágeis. Mas ali também os requisitos não eram sobre identificar pontos frágeis, ali, dependendo do material, lógico, eu teria que avaliar, por exemplo, se eu imprimir plástico, já não vai ser a mesma coisa que eu imprimir no metal, então não adianta só eu identificar, ali é um ponto de fragilidade, sendo que eu vou imprimir no metal e não tem problema, então esse seria o requisito, eu preciso avaliar várias coisas, né? Os softwares que eu estava citando, eles propõem você ver que seriam pontos de fragilidade para alterar o modelo, né? Então, eu não lembro qual que era o artigo que eu vi, mas eu sei que eu vi algum, sim. Então, algumas estruturas, não uma chave, né, mas uma estrutura que tivesse uma altura, por exemplo, e ela precisasse de colunas para sustentar esse outro andar, né, vamos dizer. Então ele já identificaria, aqui tem pouca coluna, tem chance de quebrar, aqui ainda tem vários trabalhos sobre Eu vou pedir o Lafrata para complementar alguma coisa ali, que deve ter alguma coisa para falar, Lafrata. Em relação digamos assim, o projeto mecânico, né? Eu acho que essa tua pergunta foi em cima da peça em si. Nós estamos sem o vídeo, tá? Mas tudo bem. Eu vou pôr. É aquela figurinha que eu te mandei lá. A Luciana sabe, tô descabelado. Deixa eu pôr o vídeo. O cara passa até perfume para ir pro vídeo, né? Mas enfim. Mas assim, o Bustamante falou um pouco sobre a questão de suporte também agora no final, né? No qual você determina a resistência durante a construção. É uma característica do processo, né? Então, você pensa em questões de suporte, principalmente você está trabalhando com líquido, com pó, nem tanto, né? Às vezes o que entra quando você está trabalhando com metálico, você tem e tem fusão, então às vezes você tem como a solidificação, né, depois da fusão, você tem tensões internas e às vezes você tem que fazer alguns cortes para segurar a peça no lugar, porque ela vai trabalhar, né, com o resfriamento. Então, características do processo. Mas acho que o que você quis saber, por exemplo, se eu pego uma peça injetada e uma peça feita em manufatura de tiro, vão ser diferentes. As qualidades são diferentes. Então, nessa hora, você entra
com o que dentro da engenharia chama Design for. Então, Design for Assembly, Design for... Né? Você vai usar para o Design for Additive Manufacturing. Né? Então, na realidade, você vai adaptar os quesitos. Então, quando você colocar lá o polímero chileno, né? O PL, que é o que mais se usa aí no SCM, você num sistema CAI, num sistema de Computer Aided Design, né? Ou Engineering, você tem várias ferramentas. O Landis, por exemplo, tem uma ferramenta voltada para manufatura aditiva, até olhei a Seymour aqui, merece uma olhadinha melhor. Mas essas ferramentas de simulação, elas vai depender da qualidade do produto, da informação que você colocar. Né? Então, assim, por unidade, vamos dizer assim, por volume do polímero injetado, ele te dá uma característica. Né? Ele te dá uma característica mecânica, principalmente, aquela coisa toda. O volume do polímero utilizado na manufatura aditiva vai te dar uma outra característica. Né? Então, assim, o mesmo software você pode trabalhar, tá, com algumas características, coisinhas da mesma situação. Quer dizer, um milímetro quadrado cúbico de peça injetada, ele tem uma resistência. Um milímetro cúbico de uma peça de manufatura aditiva de polímero tem outra propriedade. Você também tem vazio, tem um monte de coisa. É o que o pessoal chama de giggle, né? Garbage in, garbage out. Se você tem uma base de dados de porcaria que não representa, não está tão próximo da realidade, que nunca é igual, você vai ter uma solução colorida, como diz o Bustamante, bastante coisa colorida, mas é um lixo, né? O chefe vai achar lindo, mas na hora de funcionar... Então tem que adaptar na realidade, né? Tem processo de fabricação a mais, você tem que conhecer as características, tem que ensaiar, tem que fazer ensaios básicos, não sei o que, para você alimentar a base de dados. Quando você fizer o projeto com um produto, você sabe que o injetado aguenta bem, tipo, comentou ali, aço, vai fazer um SLS, o SDS, não, tem uma outra em aço também, que é Fuse, a SLS também. Ele fundo. A SLS, ele só ajuda vamos dizer assim, os grãos, né? Junta com coalescência, aí funde mesmo, que nem funciona. Então você tem que também adaptar esse tipo de coisa. Há um monte o que o Bustamante colocou bem legal é a base do que é a manufatura aditiva. Vamos dizer assim, as coisas que estão trabalhando tem um monte de promessa, né? Mas esbarra em um monte de coisa. E, obviamente, todos esses pontos também que o Marcelo colocou, principalmente para os computeiros, tem um monte de ferramenta aí para a área de auxiliar nas decisões, simulação, estão melhorando cada vez mais a característica. Antigamente você nem conseguia. Você tinha as primeiras máquinas de SLA, estereotografia, você tem que o cara com o nome de prototipagem rápida, porque era a única coisa que prestava. Não prestava para a peça, não conseguia fazer nada. Era para você manusear. Hoje não, você já tem peças que direto. Vou até dar o exemplo aí do Aero, que o Marcelo foi o fundador. Hoje os meninos fazem peça para o avião, tem de todo, não sei o que, papapá, rodinho. Eles usam a manufatura aditiva. Ao ponto que a gente chegou. Então, assim, é um exemplo de casa. Mas, talvez até para meio que sumarizar, eu entendi um pouquinho a preocupação da Luciana e juntando as respostas de vocês dois, e talvez para outros que não são tão próximos aí da mecânica, tão entusiastas da mecânica, mas eu vejo duas questões bem claras aí com relação à engenharia. Existe uma engenharia que é própria da peça, então a gente tem que analisar o material da peça, a geometria da peça, e a engenharia disso é feita prévia, então vai para o CAI, né? Mas, como vocês colocaram, tem alguma coisa que pode, por causa do processo, eu precisar de uma engenharia a mais, em função do material, da flexibilidade do material, das temperaturas e tal. Isso pode também estar afetando a engenharia da peça, pode estar melhorando, até piorando, né, no momento de produzir. Então tem uma parte do CAI que é específica da manufatura aditiva. Mas a grande parte disso é antes. Se eu for fazer de plástico, for fazer de metal, tá, isso tudo eu posso simular antes, mas eu posso ter alguma coisa específica durante. Então são dois momentos diferentes onde o CAI
pega uma peça injetada, a interação entre as moléculas é completamente diferente, como peça. Não no segmento filamento, por exemplo, do FDM. Né? Mesmo assim, ele no filamento que é fundido e colocado na peça, ele não tem a pressão, ele tem só a gravidade, um pouquinho de pressão da extrusora, não sei o quê, mas não se compara com a pressão de reflexão, por exemplo, que é dada no molde para você finalizar a peça. Isso imprime uma propriedade na peça. Então, o que você tem que fazer? Você não tem que pegar e você tem que ajustar o seu projeto ao processo, ao contrário. Né? Querer jogar a peça na peça de tal jeito, mas tem que cumpra-se, né? O decreto, cumpra-se. Então é bem isso mesmo. Vai Beleza. lá. Temos mais uma... Frada? Sim, eu posso os outros. Pode... Temos mais uma pergunta aqui. O Salvador se manifestou aqui para fazer uma pergunta. E então, se o Salvador... Cadê o Salvador? Salvador, pode abrir aí? Pode falar. Oi, boa tarde. Me ouvindo? Ouvindo. Tudo bom, Gustavo? Parabéns pela apresentação. A minha pergunta é assim, mais de um caráter assim, bem prático. Eu queria saber de você se você teve alguma dificuldade em conciliar duas questões, que é a primeira, por exemplo, as limitações do software de fatiamento com as limitações mecânicas do dispositivo que você usou para testar. Eu fico imaginando, na prática, se você teve alguma dificuldade assim em saber quais os limites dos dois lados, né? Porque às vezes a impressora ela tem, por exemplo, uma limitação de movimento do passo do motor, ou de quanto o motor pode se deslocar para movimentar os eixos, né? E eu não sei enquanto isso implicaria em atrapalhar o estudo do modelo de fatiamento. Eu tive alguns problemas, sim, na produção das peças de teste, lá, né, nos resultados. Eu acho que é quase como a gente fosse testar um software no Windows e começar a dar problema. Porque o meu fatiador, ele, por exemplo, ele usava os padrões, as documentações do Merlin lá. Eu fiz para sair assim, né? Então, quando eu peguei e botei numa impressora, funcionou. Aí, quando eu fui botar na impressora que estava instalada para funcionar com as curvas paramétricas, por exemplo, ela começou a dar um monte de problema. A velocidade que utilizava numa impressora não era a mesma unidade que utilizava na outra impressora. Então, eu tive que mudar a unidade da velocidade, por exemplo, para poder usar na impressora. A gente também não tinha o Merlin na impressora do Larva, então a gente conseguiu utilizar junto com o pessoal da UFSC, eles tinham uma impressora lá que tinha o Merlin, então a gente imprimiu as peças lá. Já dá para considerar um outro problema. Eu não consegui instalar o Merlin na nossa MakerBoot, que ia exigir muito mais uma outra dissertação, eu acho, para conseguir instalar o Merlin, é bem complicado. Então, para agilizar os nossos testes, a gente utilizou a impressora da UFSC lá. Eu não lembro de muitos outros problemas, assim, eu fiz uns testes antes abrindo o G-Code, vendo tudo que estava indo no G-Code, para não ir coisa demais, né, porque se eu utilizasse só a saída do meu fatiador, ele tinha muitos parâmetros que eu não precisava mandar para o Merlin, então eu cortei todos eles para não dar problema mesmo. Então, e aí eu utilizei primeiro um modelo bem básico, com poucas funcionalidades, só para ver se a impressora ia andar lá. E aí depois eu fiz então o último modelinho lá, aquele cubo com a curva. Aí eu já utilizei o mesmo cabeçalho, assim, mas é importante você saber qual firmware que tu vai usar, porque, se eu não me engano, tinha na documentação do Merlin para utilizar a curva paramétrica, faltavam alguns parâmetros. Eu cheguei a mandar um e-mail para o pessoal lá, para eles acrescentarem, porque estava faltando, se eu não me engano, era o E
estava faltando quanto que ele ia depositar de material. E no firmware ele esperava esse parâmetro, e na documentação, para variar, estava errado. Então eles acrescentaram depois. Agora, quanto que isso atrapalhou na minha dissertação? Eu comecei a fazer testes enquanto eu estava implementando, então não diria que os testes atrapalharam muito. Teve outras coisas que fizeram estender o prazo da dissertação. Acho que isso é comum em quase todas o pessoal fazendo, estender o prazo mais um pouco. Mas os testes não foi uma coisa muito complicada, assim. O que demorou mais durante a dissertação foram os resultados do fatiador. Outra documentação que também estava faltando coisa era a documentação do AMF, da AMF. Ele não falava direito como eu calculava a minha normal para fazer a subdivisão, então eu tive que testar algumas normais até descobrir uma normal que funcionasse de acordo com o esperado, né? Isso custou bastante tempo. Para não demorar muito, eu consegui implementar o meu fatiador. Eu usei o MatterHex, que é um fatiador. Usei o Matter Control da MatterHex, que é um fatiador de código aberto. Então eu consegui implementar dentro dele, não precisei implementar o fatiador inteiro. Só os métodos para fatiar o padrão AMF, que é o que eu queria. Não sei se eu respondi coisa demais, Salvador. Acho que era. Era isso, Salvador? Ele respondeu, acho que até demais mesmo, mas eu agradeço. Mas talvez até só para reforçar uma coisinha, sim, a gente sempre fica dependente da qualidade da máquina, né? A nossa máquina no Larva é uma máquina bem simples. Então, alguns testes que o Bustamante fez certamente ficaram limitados por causa da máquina que a gente tem. Com máquinas melhores, aquele efeito que ele conseguiu da suavidade da superfície, eu acho até que eles ficariam até mais evidentes, né? Que quanto mais fino for a deposição, quanto mais detalhado, mais evidente vão ficar os problemas também, né? E a tendência, o futuro é cada vez máquinas mais detalhadas e mais refinadas e camadas menores, enfim, materiais mais resistentes. Etc. Isso que o professor falou ali, aquela imagem que eu mostrei, a foto laranja, né? Ela tem camadas bem separadas lá, e realmente isso foi uma das limitações. A impressora da UFSC que tinha o Merlin só conseguia imprimir naquela camada, então eu não conseguia fazer uma camada mais fina. Isso foi uma limitação dos meus resultados. Bustamante, só para... Tá, Lafrata. Então é o famoso you get what you pay. Exatamente, Você quer uma máquina melhor, você vai. Hoje ela é mais cara, não adianta. Então, você quer uma máquina mais simples, você vai. Isso aí em qualquer área. Você está limitado pela máquina que você está trabalhando. Sim. Mas o que eu acho é isso, que com máquinas melhores os problemas ficam mais evidentes. Então a gente pode trabalhar com uma máquinazinha mais simples, que obviamente vai beneficiar a máquina melhor, mas tenho essa dificuldade de ver o resultado, às vezes, nessa máquina mais simples, né? Mas eu acho que ficou bem evidente ali o resultado do Bustamante naquela pecinha que ele colocou ali, ficou bem claro mesmo. Mas até colocar como provocação aqui, para o Renato e para o Lafrata, a seguinte questão: esses problemas que nós vamos ter, imagino sempre vai ter problema de escala, né? Sempre vai ter uma camada para depositar o material. Não dá para usar essa informação, essa rugosidade, para transformar isso num padrão de textura entendeu? Uma coisa que poderia ser um problema, né? A gente usar como um benefício. Vamos imprimir então peças, coisas que tenham uma certa rugosidade, uma certa textura superficial interessante. Esse problema não pode ser uma solução? Eu acho difícil ser uma solução. Você pode
usar o problema como um problema mesmo. Eu quero essas linhas aqui, mas não vai ser uma solução, você vai estar pegando o problema e aplicando em outra coisa, né? O professor falou de usar isso em outras coisas, eu não sei porquê, mas eu veio na minha cabeça que uma impressora que ela vai construindo a própria estrutura, é como se fosse uma aranha, assim, não sei se alguém conhece. Eu já vi. Ela não é bem por camada, então, né? A camada dela não é uma camada horizontal, porque ela vai se construindo e vai se sustentando. Então, é como se fosse um braço robótico se construindo as camadas no ar. Então, isso eu acho que seria, não é usar o problema como uma solução, mas criar um outro problema. Ali as camadas não são mais horizontais, mas ele tem camadas a partir de cada construção, né? Foi uma das coisas que eu achei interessante, assim, de você está usando o método de manufatura aditiva, mas não tem aquele negócio das camadinhas. É uma coisa diferente. Assim. O professor falou de utilizar esse problema. Tem alguns trabalhos que ali todos eles estão indiretamente relacionados, mas tem alguns trabalhos que avaliam o ângulo do modelo com a camada para você calcular qual a rotação melhor para o modelo. Então ele calcula o ângulo da superfície do modelo CAD e otimiza para que esse ângulo seja o menor possível, né? Para que tenha menos efeito de escada. Então, eu acho que, obviamente, conforme foram se iniciar, ou se tiver desenvolvimento, por exemplo, em software, né, que você consegue minimizar esses erros, como você colocou na sua apresentação, caracterizando. Você tem, por exemplo, o processo diferenciado que você usa isso vai aprimorando a superfície. Na realidade, o que você tem que saber? Você tem que ter o conhecimento dessas limitações. Na hora que você tiver com os seus requisitos de projeto, você tem que ver se encaixa aqui. Porque tem os processos. Quando você faz um produto, quando você começa a desenvolver um produto, você primeiro define, não sei como faz o software, os requisitos de projeto, né? O que você precisa, qual é a característica da superfície, aquela coisa toda, né? Sei lá, você vai está fazendo alguma coisa que tem que estar na água. Então você tem que ter alguma coisa, não pode ter um processo que vai deixar buraquinho. Ou se tiver, você tem que saber que depois você tem que pintar, fazer uma calefatar, para poder não entrar água. Então, assim, claro que você pode usar as limitações como vantagem, desde que você as conheça. Desde que você saiba o que é e que reflexo isso tem no seu produto. Aí você usa, né? Alguns produtos você não vai poder eles ficam caros, né? Porque a gente está falando aqui numa coisa, vou pensar numa peça, só que quando você pensa, bom, qual é o mercado que eu vou utilizar? Por exemplo, a indústria aeroespacial usa a manufatura aditiva. Em aço, né? Então, nesse caso, há um interesse, volume baixo, aquela coisa, indústria aeroespacial, então você tem mais de lucro. Pode você fazer uma commodity, às vezes não vai usar, vai usar um molde, qualquer coisa do gênero. Então, tem os seus espaços, né? Assim como entrou o CNC, ela não substituiu o convencional, o automatizado, aquela coisa toda. Hoje tem máquina que usa câmbio ainda, mas daqui a pouco vai ficar tão barato você ter um CNC que você nem vai usar câmbio. Você faz lá, rapidamente você consegue programar e usar câmbio. Câmbio é aquela peça metálica lá que vai dar um movimento. Então, sim, é possível. Você sabe. E ele é dinâmico, como você já sabe aí no caso. Hoje não dá, mas dá. Beleza. Não sei se tem mais perguntas aqui, acho que não. A gente já extrapolou um pouquinho o nosso pessoal gostou, né? Então fica fazendo pergunta aí. E a gente extrapolou um pouquinho o nosso horário, mas de boa, não tem problema. Isso mostra o quanto a temática é interessante, e realmente é interessante, né? Então, eu já deixo aqui um agradecimento
ao Bustamante, ao Lafrata, que vieram aqui e abrilhantaram a apresentação. Muito boa apresentação, Bustamante. Parabéns mesmo, foi bem objetiva, bem sucinta e ao mesmo tempo bastante completa, né? Para quem está ouvindo falar de manufatura aditiva, impressora 3D pela primeira vez, teve uma ideia de que a coisa tem um espectro de passos, momentos, não é só desenhar uma coisa no CAD e ligar a impressora, tem etapas a serem cumpridas ali. Nesse sentido, reforço que a gente vai ter um curso aí, a gente está montando um curso de modelagem e de impressora 3D. Mais uma vez, muito obrigado, Bustamante, muito obrigado, Lafrata. Passar para vocês fazerem um fechamento também e a gente termina por aqui. Bustamante. Bem, professor, obrigado pelo convite. É uma honra poder aparecer no Larva de novo, mesmo que seja virtualmente. Acho que essa foi a minha primeira apresentação, videoconferência aqui que eu fiz. A gente já tive bastante reunião, mas a apresentação, acho que essa é a primeira. Ah, legal. Espero que todos tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar alguma pergunta no chat ali, eu posso passar o meu e-mail. E posso mandar o link do vídeo ali, se o pessoal quiser assistir depois também. É isso aí. Eu espero que tenham gostado e que apareçam outras pesquisas relacionadas à manufatura aditiva. Se precisarem também, pode me mandar e-mail que eu ajudo. Provavelmente o Milton, né, que é o nosso bolsista, Milton Pagliuso, entrará em contato contigo aí para poder trocar algumas figurinhas com relação à impressão 3D, nossa impressora e tudo, né? Pra quando voltar as coisas, a gente fazer esse negócio funcionar e prestar um serviço para a universidade, para outros departamentos, para o Larva, etc. Obrigado, Bustamante. Valeu mesmo. Obrigado aí, Marcelo, aí, Bustamante, também pelo espaço aí. Uma conversa, né? Essas reuniões são importantes para o grupo sempre se manter atualizado e bate-papo, conhecer as coisas que estão sendo desenvolvidas, acho que é bem legal. Pode nascer uma... Lafrata, antes de despedir, me lembra, nós estamos com um parque de impressoras bem interessante na UDESC, né? Aqui no CCT. Tu lembra quantas e quais impressoras nós temos espalhadas aí pelo campus? Dá um panorama assim, ó. Vocês talvez duas lá com paterno. Tem uma parada ali na mecânica, que é da 3D System, mas ela é saco e também vai ser montada lá no laboratório do Ricardo. E a gente está adquirindo uma para o Aero. Vizinho, né? Assim, a saída é isso daí. Eu acho que tinha mais gente querendo, a produção acho que estava querendo comprar também. Mas, em termos de, digamos assim, de qualidade, qual que seria a... Do paterno é SDM, mas ela é de boa qualidade. Vamos dizer assim. A da mecânica, ela tem condições de ser uma boa máquina, digamos assim, porque é com resina líquida. Ela tem uma... Assim, todas essas FDM, é o que você viu ali, não get what you pay, né? Você paga barato, ela vem, faz, resolve um pouquinho, mas não é o bicho, né? Então, assim, outros que são mais interessantes, assim, digamos assim, ou precisas, na realidade, são aquelas da Objet, são boas, são jatos de resina, não sei o quê, com materiais com graduação, né? Mas também são caras, né? E o material nem sempre é tão bom. Assim. O Bustamante tem uma empresa que presta serviço nessa área, né, Bustamante? Qual é a máquina mais precisa, qualidade, tamanho que vocês têm? Qual é a máquina mais top que vocês têm lá? Professor, a gente utiliza outras máquinas aqui, então também tem laser, tem router, mas o que eu tenho muito utilizado aqui foi uma das... a gente comprou, se não me engano, ano passado,
é uma N-Cube de LDP, ela é com resina também, ela usa um LED embaixo, só que a área de impressão dela é bem pequena, né? Ela é um celular, assim, ela imprime um celular de área de impressão. Mas ela consegue uma resolução de 0,05, então você não consegue nem ver as camadas, assim, é bem preciso. É bem diferente. Tempo de construção, né? É uma solução de compromisso. Ela demora muito mais. Ela estava demorando tanto que eu subi a camada de 0,05 para 0,1 e não consigo ver a camada ainda. Então diminuiu metade do tempo, estava demorando muito tempo para imprimir. E a resolução tá tão boa que não dá nem para perceber ainda. Legal. Mas eu dei esse exemplo que essa máquina é bem barata, na verdade. Ela tá, se comprar no AliExpress, você consegue comprar por R$1.000. Só que a resina já não é a mesma coisa que o filamento. Então a resina você vai pagar pelo menos umas 3 vezes mais caro. E gasta bastante também, porque o desenho ele já quase sempre vem com, eu falei lá do suporte denso, então se você botar uma peça para imprimir, ele vai considerar que é para preencher tudo dentro, então você gasta bastante resina. Beleza. A gente tem uma Maker Boost também, parecida com a do Larva, só que com 2 cabeçotes, né? Esses 2 cabeçotes eu não recomendo, a ideia era usar filamento solúvel, eu comprei um rolo que já está guardado há 5 anos e a gente nunca utilizou. Porque além de dobrar o tempo de impressão, o filamento precisa de mais 4, 5 horas para se dissolver, então fica uma impressão inviável. Assim, acabo utilizando só um cabeçote. A única vantagem é que quando um cabeçote estragou, você tem um outro para usar. Essa é a única vantagem. Tem um spare. Pode colorir também, pode fazer de color. Pode fazer colorido também, mas as peças são sempre pintadas depois, então tá bom. E qual é a maior área de impressão que vocês têm aí, Bustamante? Qual é o maior volume de impressão? Maior peça que vocês conseguem imprimir? A maior que a gente consegue parece semelhante à do Larva ali. Ela, se não me engano, é 25 de altura, 15 de profundidade e uns 25 de largura também, centímetros, né? Então ela consegue imprimir mais ou menos a área de um notebook, assim, para ter uma ideia, né? Tá, beleza. Isso é a mesma coisa que nós temos lá, Frato, em termos de área? Aquela da mecânica me parece que é bem grandona, né? Não, não é tão grande, não. Ela é grande e ocupa espaço, né, digamos assim. A máquina é grande, né? Não, a área dela é meio padrão. Acho que se chegar a 250 milímetros, aí um pouco mais, né? Não é tão grande. Geralmente você não tem máquinas... Quer dizer, você até tem máquinas semi-industriais que já estão colocando no mercado, a Stratas fazia, essas Tem uma que é feita em Florianópolis, de FDM, que a Tigre comprou. Inclusive a tese de doutorado da minha aluna ali, a gente está fazendo com a Tigre, eles fizeram o material que tem que ser utilizado lá, projetaram, mas eles fizeram com manufatura aditiva. Algumas peças lá, que eram umas 200 peças que tinha que fazer. Então é um exemplo já. O protótipo, na realidade, você está... E foi colocada para teste, tudo direitinho. Uma maquininha bem, bem bacana, eu olhei lá. Legal. Bem interessante. Agora não lembro quem é o fabricante, esqueci, mas isso aí é fácil. Uma área boa. Porque eles estavam colocando, quando eu fui ver lá, tinha umas peças, acho que 50 milímetros de diâmetro em FDM. Eles estavam fazendo lá para outro produto, outra coisa lá, protótipo. Beleza, acabamos conversando um pouco mais aí. Legal. Esticamos mais, tá vendo? Sempre vai ter assunto, né? Essa é uma área muito legal, eu tenho visto coisas muito interessantes, né? Às vezes quando eu passo por La Frata, passo por Bustamante, é uma área que está evoluindo muito, né? Muito mesmo. Como tudo, né? Começa a primeira máquina, como eu falei, ela só fazia protótipo e era acriláceo. Então ela era fraquinha, não sei o quê, higroscópica pra caramba.
Eles vão trabalhando material, trabalhando tecnologia, não sei o quê, e é isso aí, vai melhorando. Valeu. Então tá bom. Mais uma vez, obrigado, Bustamante.